Olá, gente! Como prometido, vim falar com vocês sobre o bioestimulador de colágeno, com ênfase no ácido polielilático, né, que conhecida normalmente pelo Sculptra, mas que esse ano já produziram um novo produto da marca Renova, que é o Eleva. E eu vim aqui conversar com vocês justamente isso, que é relacionado à diferença entre esses dois produtos da mesma substância, né? Mas tem as suas diferenças com relação à questão das marcas e vamos dar uma conversadinha a respeito disso agora. Primeiramente, algo em comum, obviamente, é a mesma substância. Ambos fazem um bioestimulador de colágeno facial e corporal, não só de colágeno, mas também da elastina e do ácido hialurônico, né, que promove nossa pele a uma maior elasticidade, normalmente o colágeno tipo 1, onde tem mais flexibilidade do tecido, onde deixa a pele mais resistente no sentido, né, de renovação e não no sentido de endurecimento, né, como em tendões, como um colágeno tipo 3, por exemplo, que não é o caso, né? E aí a gente tem essa modificação, tá? O bioestimulador, ele age principalmente com o processo inflamatório. Então, não é uma degradação de colágeno, como, por exemplo, uma radiofrequência, que a gente degrada o colágeno, né? E, posteriormente, ele é recuperado, ele se reestabelece naquele lugar. No bioestimulador, ele tem um processo inflamatório. Então, tem ali o estímulo dos fibroblastos, que vai realmente produzir o colágeno entre os outros precursores. Para reabsorção desse produto até ser eliminado, a gente tem aí os macrófagos, para quem conhece o profissional de saúde principalmente, que aí vai ocorrer a apoptose, que é a morte da célula programada, para eliminar totalmente o produto. Por isso que é importante a gente fazer a repetição das sessões, não é uma sessão somente que se faz um bioestimulador de colágeno. O Sculptra, né, que a gente vai adentrar agora, falando mais sobre ele tem realmente a questão do que diferencia muito com relação aos outros bioestimuladores, é a reconstituição, que em consultório deixa a gente, às vezes, como profissional, um pouco desconfortável e preocupado no sentido de realmente o paciente que quiser fazer o procedimento no dia, ele não tem condição de fazer, porque, né, o Sculptra a gente tem que fazer uma diluição com 24 a 72 horas. Em experiência no meu consultório, eu faço sempre a 48 horas, porque até 24 horas considero que ainda possa dar algum tipo de intercorrência por conta, né, da substância, que é um pozinho que vem, né, no frasquinho, e aí a gente tem que diluir. Só que esse ácido do Sculptra, nesse pozinho, ele é muito grosso, então ele parece uma areiazinha. Quem tem experiência sabe disso. E 24 horas, na minha opinião, é muito pouco tempo para diluir isso aí. E provavelmente, né, tem mais intercorrências com relação à quantidade de granulomas, mesmo que o paciente ele venha fazer bastante massagem posteriormente, indicada até pelo profissional. Então, na minha visão e na minha experiência clínica, 48 horas a 72 horas. Isso não é tão interessante porque, às vezes, o paciente tem que pagar antes, tem que garantir que vá fazer o produto, né, que vá fazer o procedimento, porque senão ele realmente perde. Qualquer intercorrência que tiver com um paciente, por exemplo, ou qualquer tipo de acidente, né, enfim, e ele não consiga ir em consultório, ele infelizmente ele perdeu a sessão dele, porque o produto ele não é aproveitado. Então essa é a dificuldade de trabalhar com Sculptra. Também a questão da reincidência, né? Existe na Sculptra um protocolo que você tem que fazer as 3 sessões. Vamos dizer aí que são... A primeira sessão você consegue visualizar, você consegue ver, né, o próprio paciente em si, alguma diferença no rosto. Na segunda sessão, o paciente consegue sentir sua pele melhorada, né? Ele vê essa construção do colágeno tipo 1, essa restituição aí, que provavelmente poderia ter sido um tipo de colágeno 3, com a cicatriz de acne, por exemplo, ou com qualquer outra
dificuldade, né, de tecido. E aí a gente começa já a sentir um tecido mais flexível, no sentido mais maleável, um colágeno mais, né, produzido, no sentido de deixar a pele mais rejuvenescida, viçosa, que é esse o objetivo. Na terceira sessão, o paciente ele já sente realmente a visibilidade e outras pessoas já começam a notar. Então, o que aconteceu, o que você fez, e de forma bem natural. Então, o Sculptra ele engessa muito esse protocolo em 3 sessões, menos do que isso não é indicado. Inclusive, algumas clínicas elas já fecham as 3 sessões, porque é uma garantia de que vai ter resultado realmente para o paciente, que não venha reclamar, né? Já que o preço e o valor do produto, assim como a técnica, não é tão barata. Que é uma outra questão, né, relacionada ao Sculptra, que ele é oneroso. Realmente é um produto caro, é um produto oneroso, é um produto que realmente é um investimento, né? Eu digo assim, que o valor, ele é um investimento para si próprio, né? Hoje em dia a gente gasta com muitas coisas e a gente não mensura o que a gente pode fazer por nós mesmos, seja por um produto, seja por qualquer outra coisa que a gente possa nos colocar em prioridade, tá? Uma outra situação com relação a outro questionamento com relação à questão do Sculptra é a questão de não volumizar. Então, eu que estou acostumada muito com a hidroxapatita de cálcio, que particularmente eu amo, o Sculptra, ele é um excelente estimulador de colágeno, tá? Mas ele não volumiza. Então, quem está esperando uma volumização com o Sculptra, realmente não vai haver isso aí, tá bom? Observações. A gente consegue observar em 3 sessões, em 3 semanas, né, um resultado. É porque é onde inicia o estímulo do colágeno. A gente não vai com o colágeno pronto e, tipo, colocou no rosto, já tá com o colágeno ali no rosto. Não, a gente faz a potencialização, a gente faz o nosso organismo produzir o colágeno. Então, não é você simplesmente coloquei o colágeno, não é assim que funciona. E as pessoas, às vezes, entendem que é dessa forma e não é. E a gente tem que explicar tudo isso em consultório, deixar muito bem explicado, avaliar realmente, conseguir explicar para o paciente e alinhar as expectativas do profissional com a do paciente, para não ter nenhum tipo de decepção, inclusive, né? Vamos lá agora para o Eleva. Não, sem contar que, né, essa questão da reconstituição, além dessa questão de 24, 48 horas, existe também essa questão também de diluição com água de injeção, a lidocaína, que é diferente com relação ao Eleva, tá? O Eleva, ele rende mais. Então, a gente consegue fazer uma face mais completa, porque vem mais pozinho. E a gente consegue colocar mais água de injeção e lidocaína diluída, né? E fazer o rosto do paciente ou o corpo do paciente de uma forma mais completa, por ter mais volume, tá? Então, isso é bem importante também. E também por isso que às vezes causa edema, tanto pelo processo inflamatório, mas também pela questão da água, que depois é reabsorvida, né? Mas tem esse edema aí por conta disso também. E aí só fica realmente o ácido poliarilático no rosto, fazendo aí realmente o processo inflamatório e, né, estimulando o colágeno. Eleva, meus amores, vamos lá, Eleva. Qual é a grande vantagem do Eleva? Primeiro, o Eleva veio da Renova, né? E ele veio literalmente para competir com o Sculptra, que é preconizadíssimo. Pessoas que chegam na clínica, eu quero Sculptra, sabendo de que a gente nem conversou ainda sobre a possibilidade do procedimento ser adequado pelo grau de envelhecimento ou não. Então, a gente tem que ter cautela, a gente tem que conversar com um profissional, a gente tem que ter prudência, tem que saber se é apropriado para si, né? E o Sculptra é realmente um bioestimulador muito famoso. E o Eleva veio para competir de uma forma muito interessante, ajudando os profissionais, né? Pois uma das primeiras coisas que tem é com relação à reconstituição, né? Que é a diluição do produto, e que é uma diluição que pode ser feita em 1 hora antes do paciente. Então, facilita muito o profissional e o paciente também
em vir fazer, espera 1 horinha no próprio consultório, na recepção, e aí depois a gente que dilui, ele já vem e pode fazer o protocolo certinho dentro do consultório. E ainda tem a questão do equipamento, né? Tem um equipamento que a Renova criou que ele faz uma diluição e ele pode fazer imediatamente. Então, colocou lá o frasquinho, né, com pó, faz a diluição, coloca, ele mesmo faz a homogeneização do produto na mesma hora e já pode aplicar. Então, isso facilita bastante ao profissional, né? E tem essa grande diferença e na minha opinião, é uma grande vantagem. Certo? A questão também da diferença, né, de diluição, já falei com vocês com relação ao Sculptra, né, já consegui fazer uma associação. E com relação ao protocolo, o Renova, né, o Eleva, ele não estabelece um protocolo fixo. Então, assim, não são 3 sessões. Ele deixa aberto, que também é muito interessante, porque aí dá essa liberdade para o profissional, né, a visualizar o paciente e dizer, ó, você precisa de 3, você precisa de 2, você precisa de 4 sessões, ou ir fazendo e ir acompanhando o paciente, que é muito importante isso. Na minha opinião, quem me conhece, né, no meu lado profissional, sabe que eu não gosto muito de engessar protocolos, a não ser que marcas, né, já venham já estabelecidas. Fora isso, eu sempre tô acompanhando o paciente, vendo se está realmente funcionando, mudando os direcionamentos se necessário. Eu acho isso muito importante, ser flexível ao olho do profissional. E o Eleva, ele faz isso, ele deixa esse leque aberto. E a gente, como profissional, a gente pode realmente visualizar e ir acompanhando o paciente, tá? Então, ele não tem... São 3 sessões que você tem que fazer o Eleva para poder ter um bom resultado, um excelente resultado, ou, enfim, né? Ter uma expectativa perante isso. E você tem que explicar isso também para o paciente, tá? Com relação à questão de intervalo, né? No intervalo do Eleva, né? Para você fazer uma próxima sessão, a gente consegue fazer aí entre 45 dias, né? Que no Sculptra seria entre 20 a 30 dias. Mas é isso, tem essa questão também de orçamento, né? Às vezes o paciente não pode fazer em tão pouco tempo, mensal, a gente sempre dá uma conversada, depois prepara a pele com outra substância, faz um outro procedimento, uma outra técnica que também estimule o colágeno, e depois vem de novo com bioestimulador de colágeno. Então, tudo isso, realmente, o profissional ele tem que saber remanejar para ficar também bem com relação ao orçamento e, né, com relação ao resultado e à eficácia do colágeno, né, no paciente. Então, essa questão, né, desse período de 45 dias, podendo até se estender. Vai também da questão do grau de envelhecimento do próprio paciente. A questão também vamos lá, tem essa visão de volumização, né? Eu tinha comentado do Sculptra que ele não volumiza. No Renova, no Eleva, ele pode chegar a volumizar um pouco, tá? Mas não é uma volumização como se fosse um preenchedor. Eu tô deixando isso bem claro, para depois não dizer, Bárbara disse que preenche, não preenche. Né? Ele vai dar uma volumização sutil, ele vai bioestimular o colágeno, ele vai reorganizar o tecido. Então, tem que prestar muita atenção, até na parte da aplicação, quanto um quanto para o outro, tá? Não deixar de fazer a aplicação muito na superfície, fazer na derme profunda, que é o indicado para bioestimulador. Então, tem toda uma técnica e um cuidado absoluto, né, com relação ao ácido L-polilático, para justamente a gente não ter intercorrências, né, os granulomas. Então, realmente deixar o rosto do paciente com granulomas, que também não é só a questão de técnica, de substância, de diluição, mas também tem essa questão do pós. E para ambos, o pós é idêntico. Tem esse 5S aí que eu tinha comentado em um post, que você tem que fazer, né, a massagenzinha no rosto, né, por 5 minutos, por 5 dias, por 5 vezes ao dia, para poder estabelecer esse produto, né, ter uma absorção adequada, tanto quanto para um, quanto para outro. Relacionado a valores e custos, o Eleva ele é um pouco mais em conta, como eu disse, ele veio realmente para competir aí com o Sculptra.
Então tem essa questão aí das diferenças. Então é isso, eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas, deixado um pouco mais claro para quem é profissional e que já utiliza, para ajudar também alguns pacientes, né, que me acompanham e que não fazem procedimento comigo ou estão em outro país, sim, em outro estado e por aí em seguida. Tá bom? Fiquem atentos no próximo vídeo, eu vou sempre estar comentando aqui a respeito de algum tema interessante e agradeço. Até a próxima!